Criada no final de 2021, a norma que obriga as empresas a usarem o prefixo 0303 para a identificação de chamadas de telemarketing muitas vezes não é cumprida e a gente sabe disso no dia a dia, não é? Como nos casos das ligações mudas, que são aquelas ligações onde não aparece o prefixo 0303, você atende, mas ninguém fala nada. Depois cai ou então você é transferido para um atendente. Essa prática é passível de multa. Desde 2022, a Anatel já aplicou 32 milhões de reais em multas a empresas que descumpriram regras. A maioria das pessoas já recebeu ligações que, ao atender, ficam mudas e são desligadas alguns segundos depois. Além do incômodo, isso também acende um sinal de alerta. Eu recebia muitas ligações, aí eu fiz o bloqueio de ligações desconhecidas, foi quando eu tive paz. Direto, diuturnamente, até de noite, em fim de semana. Às vezes a gente está ocupado dirigindo, ou então a gente está numa situação que não pode. E o pior é que às vezes a gente deixa até de atender uma ligação de importância, porque você pensa que vai ser esse incômodo desses números que são inconvenientes demais, né? Intransigente demais. Essa prática é realizada principalmente para verificar se o número está ativo. Por isso, esse tipo de ligação pode significar riscos à segurança. Essas chamadas, elas são chamadas que são efetuadas por discadores automáticos. São dispositivos utilizados por empresas que a gente chama de teleserviços, empresas que fazem contato para oferecer produtos, resolver problemas dos consumidores, para, no caso, haver registro de reclamação. E essas operadoras, elas usam tecnologia para disparar chamadas e transferir a seus atendentes. Muitas vezes o número de atendentes é menor do que a capacidade de geração de chamadas. Então a gente fiscaliza isso para verificar essa adequação entre a capacidade de atendimento e o número de disparos, para que não haja um mau uso de rede das empresas da rede de telecomunicações. A Agência Nacional de Telecomunicações acompanha e pune as empresas que realizam ligações incômodas. Nos últimos 2 anos, mais de 178 bilhões de chamadas curtas deixaram de ser realizadas. Uma média de 880 ligações por pessoa. A Anatel definiu regras para combater o disparo de chamadas telefônicas abusivas de empresas de telemarketing. A agência tem estudado, a agência tem aplicado medidas cautelares, por meio de despacho decisório, que visam a proteger a sociedade desse excesso de incômodo, desse excesso de chamadas. Nos últimos anos, a Anatel tem aplicado medidas cautelares que visam coibir o excesso de chamadas em massa. Então, a gente já bloqueou em torno de 200 bilhões de chamadas que seriam direcionadas ao cidadão brasileiro nos últimos 2 anos. Nós temos uma série de empresas de teleserviços que disparam às vezes mais de 100 mil chamadas por dia, que já foram bloqueadas por nós e foram forçadas a se adequar ao regramento. Para evitar chamadas que, além de incomodar, podem ser potenciais golpes, as principais dicas são evitar atender, não interagir, bloquear números suspeitos, ficar atento às fraudes e contatos que pedem informações pessoais e, em casos graves, encaminhar denúncias para a Anatel ou outras autoridades competentes. O cidadão ele jamais deve passar qualquer dado pessoal dele a quem ele não tem certeza em relação à identidade. Ele tem que se certificar de que de fato ele está tratando com a empresa que tem um contrato com ele, ou que aquele interlocutor merece sua confiança. Então, o usuário ele deve ter todo o cuidado. Se ele desconfiar, ele encerra a chamada ou ligue para a própria empresa, procure um site da empresa, ligue para ela, entre em contato. Se não conseguir contato ou não conseguir uma resposta satisfatória, ele pode ligar para a operadora e informar aquele número e horário, e a operadora tem como identificar a rota. Muitas vezes a operadora informa para a Anatel, para que a Anatel possa fiscalizar aquele emissor. E ele também tem os canais da Anatel abertos para ele, no site www.gov.br/Anatel, ele pode registrar a reclamação. Existe também um aplicativo chamado de app Consumidor Anatel, Anatel Consumidor. Ele pode baixar o aplicativo e registrar a chamada de reclamação.